Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 a 22. Meu Deus! Eu sei, quando fala em Apocalipse, o pessoal já fica até com medo, treme da base, né? Muita gente mas só que Apocalipse é revelação, meu amado. Quando nós compreendemos que, na verdade, Apocalipse tinha que ser falado todo dia, toda semana, todo momento, para lembrar quem nós somos na presença do Senhor. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Porque, como eu estava falando aqui dessa ministração, quando você vê os evangelhos, são livros biográficos, onde mostra Jesus no seu ministério terreno. Não é isso, meu advogado? Quando você vê Atos dos Apóstolos, você vê a continuidade da obra de Cristo na vida dos apóstolos, através do poder do Espírito Santo operando nele. Quando nós vemos as epístolas, seja como eu falei, paulinas, petrinas, joaninas ou gerais, mostra a doutrina e a vida de Cristo nas igrejas. Mas quando nós chegamos no Apocalipse, é vitória final. É mostrando toda a glória futura do Senhor Jesus, por meio da sua igreja. Meu Deus, que coisa linda! No versículo 14, essa aí, na verdade, é a sétima carta, o sétimo endereço das 7 cartas que o apóstolo João escreveu, que nós vamos ver nesta noite, às igrejas da Ásia. Essa é a famosa carta à igreja em Laodiceia. E o forte que Laodiceia, alguém, primeiro Espírito Santo da noite, alguém sabe o nome de Laodiceia, o que quer dizer? Alguém? Anotadinho na Bíblia, né? Justiça do povo. A pessoa é justiça do povo, ele decide o que faz. Meu Deus. Isso torna confuso nesse sentido, não é isso? No versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Deus! Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino enquanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu Deus, Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. No momento, Pai amado, que nos separamos para o momento da Tua palavra, Senhor, confessamos, Pai amado, total dependência do Teu Santo Espírito, Pai amado, nesta noite, para conhecer, agir e falar em Teu nome. Fala conosco, por graça e bondade. Nos ensina, Pai amado, sobre Laodiceia, Senhor. Essa, Pai amado, igreja, Senhor Deus, que não recebeu, Pai amado, elogio nenhum nas cartas, meu Deus. Uma igreja, Pai amado, que é conhecida como igreja dos últimos dias, Pai. Porque, Pai amado, era rica e abastada, mas faltava aquilo que era necessário, a Tua presença. Deus de poder e glória, nos ensina nesta noite, esse momento, Senhor Deus, onde, Pai amado, João, o evangelista, foi usado de uma forma linda e maravilhosa, Senhor Deus, para escrever, Senhor Deus, esta revelação, Pai amado, que é endereçada às 7 igrejas da Ásia, mas é endereçada também para todo aquele que crê que o Senhor Jesus voltará. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, fará nesta noite. Desligamos total, Senhor Deus, toda a retaliação do mundo espiritual das trevas, para que tenhamos liberdade de pegar a Tua palavra até o final. É isso que nós oramos crendo pelo poderoso nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Agora você imagina, você ter a oportunidade de fazer a continuidade da obra de Cristo.
apóstolo João. Meu Deus. Quando o apóstolo João é levado para Patmos, por quê? Por causa do testemunho de Cristo e de sua palavra. Você vê, Deus é tão maravilhoso que no momento em que apóstolo João estava sendo levado para Patmos, ao mesmo tempo, no mesmo período que ele estava sendo martirizado, era um outro expoente da palavra. Era Timóteo. Porque Deus, ele sempre preenche as suas lacunas. Ele não deixa que a sua palavra não seja mais pregada. Ao contrário, ele sempre levanta alguém no momento oportuno para que a sua palavra tenha continuidade nesta terra. Meu Deus! Olha quem fala aqui no versículo 14: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Meu Pai. Agora Jesus se apresenta a esta igreja como um Amém, como uma fiel testemunha. Algumas traduções dizem que essa fiel testemunha é uma alusão a Isaías 55, quando ele fala que é o Deus verdadeiro, aquele que traz a palavra da verdade. Agora se apresenta para não só arguir, mas para ensinar a essa igreja a se tornar uma igreja de novo. Para a gente começar a amassar os temperos, para chegar nesse ponto, nós vamos começar a nossa introdução lá em Isaías 46. A partir do versículo 9. Meu Deus. Isaías 46, aqui no contexto, Deus está agora lembrando Israel que Ele é Deus. Ele está no controle da história. Porque o povo estava sendo trabalhado e sendo curado das famosas idolatrias. Meu amado, idolatria é tudo aquilo que fica entre você e Deus. Uma das piores idolatrias que tem é a chamada endolatria, quando você adora a si mesmo. Quando você se coloca diante das coisas de Deus, né? Que os seus problemas é maior do que a tua presença na própria casa do Pai, né? Você sempre resolve fazer uma coisa em detrimento de você estar na presença do Senhor. Meu amado, meu Deus, você vê quantos dias tem um mês? Diz aí. Quanto? Isso. Quantos domingos tem um mês? Cerca de? 4. Meu amado, só 4 domingos. Sobra 26 dias para fazer qualquer coisa. Mas você guarda um domingo. Porque nós não viemos assistir um culto. Nós viemos prestar um culto. Aleluia. Perfeito? Aquele que tudo pode. Quem não se apresenta não é visto, não é isso? E ele tem que ver você na presença dele. Ah, mas ele sabe do meu coração, sabe. Tanto é que ele deixou até registrado. O coração do homem enganoso. Pensa que está por cima da carne seca, mas tem as dificuldades nesse sentido. Olha o que diz no versículo 9, Isaías 46. Meu Deus! Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Olha o versículo 10, que forte. Que desde o princípio anuncio que há de acontecer. Sim. Meu Deus, ele sempre fala o que vai acontecer. Ele sempre diz pelas suas palavras, pela sua palavra, pelos seus profetas, pelo Espírito Santo, aquilo que ele vai fazer mais adiante com as nossas vidas. Meu amado, eu amo o tempo presente, mas eu tenho me apaixonado pelo tempo futuro. Porque no tempo presente nós temos compreendido que é a oportunidade de você ser vidas melhores na presença do Pai, pela chancela do Espírito Santo, não é isso? Quando nós vemos o tempo futuro, é Deus preparando algo maravilhoso, porque promessa, no nosso português, é projetar um bom futuro. Por isso que há uma promessa, há um futuro em Deus para nós. Por isso cabe, no presente, você se apresentar ao Senhor, para como um servo fiel, ser trabalhado nesse sentido, nas coisas de Deus. Essa semana eu estava conversando com o meu eu, né? Que amanhã eu entro de férias. Eu estava falando com o meu eu. Irmão, vamos se alinhar, né? Aquilo que você deve fazer, vamos fazer. Vamos ser prevaricadores, né? Daquilo que devemos fazer, no sentido que está ao alcance, para nós fazermos, porque ele já capacitou. Falei, meu eu, por favor, né? Tantas vezes você prometeu para mim, para a minha vida, né?
que a gente ia fazer e não fez, eu, por favor. Parece conversa de maluco, mas estava conversando comigo. Perfeito, porque eu e ela, né? Ele estava aí, conversando, né? Uma conversa em céu. Eu estava ali, colocando no meu coração e declarando, não. Porque o que tem acontecido, e eu falei isso já como pastor João do nosso coração, que todas as oportunidades que o Senhor tem me dado aqui, com as viagens, eu vou estudando de novo para a pregação. E é bacana, né, pastora? Que tem situações que ainda é o Senhor, e isso que é gostoso. Meu amado, nessas viagens eu fui liberto, curado, sabe? Cicatriz que eu levava no coração não existe mais. Como é que pode negócio disso? Porque você vai se alimentando da palavra. Você bate ali no banco e fala, Senhor, me acompanha nessas viagens. E é só palavra. É só você e Deus ali se alimentando daquilo que é positivo. Porque desde a antiguidade, Ele está na continuidade do controle da obra. Cabe-nos compreender que Ele nunca perdeu o controle. Nunca perdeu o controle. As oportunidades que nós temos de melhorarmos socialmente, perfeito, fisicamente, moralmente, é para a glorificação do Senhor. Não é só no nosso benefício pessoal. Perfeito, porque na simplicidade esquecemos quem é. Lembra lá do povo de Israel, Deuteronômio 8, diz, teve fome, eu te dei maná, teve sede, eu fendi a rocha. Tudo para saber o que sentia o teu coração. Meu Deus! E quando você vai lá no 15, ele fala, quando o teu gado estiver gordo, né? Os lagares cheios, não esqueça da onde te tirei. Para dizer que foi o teu braço forte. Ei, papai da glória. Por isso que ele está preparando uma igreja que não seja cheia de si, mas seja cheia do Espírito Santo. Ei, meu Deus, que coisa linda. E no versículo 10 de novo, e desde o princípio anuncio que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eita, Maria, eita, as coisas que não se sucederam. Eita, olha o futuro aí. Olha o futuro aí. Ele preparando um futuro maravilhoso através dessa oportunidade linda que é hoje na casa do Pai. Meu Deus, que coisa linda. Papai, meu Deus. Vou até repetir. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo. 2 pontos aí, né? Explicativo. O meu conselho permanece de pé. Farei toda a minha Meu Deus, minha amada, essa semana, abre o parênteses aí. Peguei um resfriado. Meu Deus, Jeová. Teve porque eu entrei de férias, tive que fazer umas viagens aí meia doida. As máquinas pegaram, até falando pro pastor. De quarta, tem que ser quarta, né? De quarta para quem cheguei em casa 1h da manhã. De manhã tinha uma instalação ali no Hospital dos Afonso que eu tive que acompanhar para ajudar o outro companheiro, e tudo isso para poder sair de férias, né? Amanhã todo o recôndito do trovão. Deus é maravilhoso, né? Nós temos as nossas limitações, né? Mas Deus nos capacita até aqui. E agora ele fala que ele vai fazer toda a minha vontade. Meu amado, quando você começa a compreender a vontade do Senhor, você vai ver que de tempos em tempos ele chama os seus pequeninos para fazer a vontade do Senhor. Volte lá, um salto para o futuro, no livro de Apocalipse. Nós vamos agora para continuar essa introdução no versículo 9 do capítulo 1. Eu sei, está todo mundo gripado, hein? Quem está gripado aí, diga amém. Eita aí. É mistério. Eu ouvi falar, eu estava essa semana de outra forma, quase que ia acionar o pastorzão para toma posse aí da minha oportunidade, porque estava pegando forte e claro. Agora você imagina, né? Aquele que faz a toda a sua vontade. Agora chama o remanescente fiel, João, o evangelista. Meu amado, tentaram Domiciano, Papito tentou martirizar João. Que coisa, né? Palavra de Jesus. É pregador da palavra. Acende aí o panelão de azeite. Coloca o velhinho. Meu amado, o velhinho acho que pediu até um sabonete. Porque não aconteceu nada, mano. Mas um dia que está esturricado, ele está lá, ó, tomando um banho de óleo. Acho que ele pediu até uma toalha porque estava frio pro vovô. E quando ele sair, meu amado, então vamos isolar esse homem. Meu Deus.
Quando aquele que é do Senhor é isolado, ele entra no recôndito do trovão. Deus cuida. Aleluia. Agora ele estava num local onde ele tinha liberdade, de ter intimidade com aquele que tudo pode. As pessoas pensam que ele estava algemados e preso, né, Aline? Agora ele estava livre, para ter liberdade, porque o Espírito Santo atravessa as paredes. O Espírito Santo visita as cadeias. O Espírito Santo, não está preocupado com as algemas. O Espírito Santo, ele levanta os seus. E agora João tem um encontro maravilhoso. Ele viu agora muito mais a glória do Senhor do que ele viu naquele monte da transfiguração. Agora ele começa a ver detalhes para a igreja do Senhor. Olha no versículo 9, a visão de Jesus glorificado, hein? Eu, João, irmão vosso e companheiro nas tribulações no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Ué, ele achou em espírito no dia de quê? Senhor. Qual é o dia do Senhor? Qual é o nosso dia do Senhor? Domingo. Se ele não fosse? E se ele não tivesse? Onde eu não vou? Eu tenho que ver aquele seriado, aquele jogo, eu não posso perder. E vai ter convocação aí da Copa. Eita, quem vai, meu amado? Há tempo para todas as coisas. Dia do Senhor é dia do Senhor. É dia onde você separa e se manifesta. Tu acha que para trazer essa palavra de hoje foi difícil, meu amado. O mundo espiritual se levantando, aquela situação, até alinhar aquele momento, chegar aquele momento maravilhoso, da palavra começar a ser alinhada, é animado. As pessoas pensam que é fácil, né, pastores? A gente chegar aqui para trazer um alimento para a igreja. Mas quando nós começamos a alinhar nesse ponto, aí você vai ver que vale a pena no dia do Senhor. Olha que coisa linda. E ouvir por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro, manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Meu amado, agora imagine João, no 1º século, descrevendo do seu ponto de vista tudo aquilo que ele estava vendo, hein? Meu Deus! Com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã e como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas. E da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus. Que coisa linda, né? Ele caiu, mas foi colocado com a mão de Deus, porque a destra do Senhor nos sustenta. Na revelação de Deus, o Senhor é aquele que nos levanta pela sua mão direita e fala: sou eu sou o primeiro e sou o último, eu sou o alfa e sou o ômega. Eu sou o alfa, o início da caminhada. Eu sou o ômega. A revelação máxima daquilo que você vai ser na minha presença. Porque na continuidade, na eternidade, Deus sempre preparou e sempre aguardou um povo fiel para com Ele. A igreja foi levantada justamente isso, para ser depositário dessa fé. Porque, meu amado, para você ganhar a coroa, primeiro tem que passar pela cruz. Você passa pela cruz para poder receber a coroa. Ele nos ensina sobre os nossos sacrifícios pessoais. Agora imagine o vovô João chegando lá, já velhinho, mas ele sabia que ainda tinha alguma coisa. Ele ainda tinha lenha para queimar. Às vezes pensamos como vamos fazer no amanhã. Amado, mas se Deus já te deu hoje,
Algum mistério tem. Eu não posso me preocupar mais com amanhã do que o hoje. O hoje, Ele já deu, o pão nosso de cada dia, Ele já nos deu hoje. Ele já deu uma porção linda, maravilhosa, de algo chamado de vida, oportunidade. Um dia maravilhoso com Ele. Pastor, mas lá em casa houve uma farofa, voou farofa, minha amada. Até a oportunidade das farofas, para você compreender que você não está morto, nem vivo. Porque várias situações que acontecem nas nossas casas, acontecem pela comissão, eu penso e faço pela omissão. Eu deveria ter falado, eu não falei. Perfeito? E chega um momento que aí as coisas explodem, porque naquele momento que você tinha falado de falar, não fala e não diz. Mas aí, quando você começa a ter o entendimento, a sabedoria, para compreender que no tempo oportuno, em que tudo será alinhado, porque para recebermos a promessa, nós temos que estar na posição que Ele nos colocou. Nós temos que estar ali, alinhado na promessa. Meu Deus, que coisa linda. Papai. Versículo 18, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Olha no 19, escreve, pois, as coisas que viste, olha o passado, as que são, olha o presente, e as que hão de acontecer, olha o futuro, depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste da minha mão direita, aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Meu amado, quando ele teve a visão de Jesus caminhando no meio dos candeeiros, é lindo, porque Jesus é dinâmico. Ele é dinâmico. Jesus não fica parado, porque o Espírito Santo dele está sempre se movimentando no meio das igrejas, sobre a sua vida, até nos espaços vazios. O Espírito Santo sentindo falta daquele que teria que estar aqui hoje, nesta noite. Não porque eu estou pregando, porque a palavra do Senhor está sendo pregada. Amém. O culto tem que ser manifesto através das nossas vidas. Uma vez ouvi, compreendo e creio que o culto começa no primeiro joelho dobrado. O culto começa já na tua casa, quando você já começa, as varoas já começam a passar aquela chapinha, passando aquela chapinha, tratando, e tudo mais, é um mistério. Porque o que acontece? Está rindo, Bia? Hein? Meu Deus, rapaz, é muito calor nessa cabeça. Se fosse na minha, eu estava cheio de marca, porque, meu Deus, não tem cabelo. E aí você começa a compreender e ver e sentir que justamente o ambiente é preparado para isso. Quando nós começamos a ver essa situação de uma forma maravilhosa, o Senhor se manifestando às igrejas, por isso que Ele toma os anjos na sua mão, para que haja uma direção de continuidade da obra dele. Meu amado, é melhor estarmos nas mãos do Senhor do que na mão do inimigo. É melhor estarmos na mão do Senhor do que na mão do outro. É melhor estarmos na mão do Senhor, meu amado, e Ele caminhando, com você na sua mão, e Ele te levando entre os candeeiros. Porque o candeeiro é o local, é aquele instrumento onde iluminava o local. Lembra lá? A palavra que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Perfeito. Imagina se tivesse tudo escuro. Perfeito? A lâmpada é justamente isso. Agora Ele colocou a glória do Senhor, agora ilumina as igrejas do Senhor. Que essa igreja Adam, ela seja iluminada mais e mais pela glória do Senhor em todos os seus caminhos. Amém? Aí quando chegamos nesse momento, você começa a ver que agora nós temos o endereço. Nós temos 7 cartas para 7 igrejas. Mas o mais chato de todas as igrejas da Ásia, a única que não recebeu elogio, Laodiceia. Por quê? Ela não recebeu, porque nós vamos ver nessa noite que ela tinha tudo. Bancos maravilhosos. Parte monetária, meu Deus. Vestuário, Simone, tu tá aí com essa roupinha pretinha. Ela tinha uma lã negra lá, meu amado, que era daqui, Fazia túnicas maravilhosas, e enviava para Roma.
Meu amado, lá tinha uma escola de medicina, a melhor da região. Fazia um colírio. Meu amado, tu entrava lá, todo, né, com os olhares lá, até lia, se tivesse levado umas gotas daquele colírio, saia curadinha ali, porque disse que, meu amado, sarava tudo. Não é isso? Sarava tudo. Eles tinham tudo. Então eles tinham monetariamente próximo. Socialmente, meu amado, tinha. Meu amado, teve um terremoto lá. Acredito que houve um terremoto, a cidade foi destruída. O imperador, vamos ajudar. Porque monetariamente era uma província interessante para Roma. Porque quando você pegava as 7 igrejas da Ásia, ela fazia um círculo na sua posição geográfica. Ela fazia justamente um círculo. Era uma rota que tinha interesse de Roma. Houve avalanche, teve um terremoto lá, e o imperador, vamos construir. Essa cidade não pode ficar parada, né, mano? Imperador, não coça o bolso não. Nós vamos custear a reconstrução dessa cidade. E reconstruir. Porque eles tinham capacidade para isso. Mas haviam esquecido que nós haviam prosperado para tal coisa. Meu Deus. Voltando aqui, entrando no corpo da palavra, introdução tranquila, foi aí, bacana. Agora nós citamos a vida de João. Agora João, ele tem, meu amado, essa missão de escrever essas 7 cartas. Imagine a cada carta sendo recebida, e bacana aqui, volto a lembrar, que essa igreja, ela é intitulada como a igreja dos últimos dias. E se a gente, quando você lê aqui, você vai ver muitas situações que você vê em várias igrejas nesse ponto. Versículo 14, ao anjo da igreja, em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Meu amado, ele conhece as tuas obras. E essas obras no original, sabe o que quer dizer? Tudo aquilo que te ocupa. Ele conhece tudo aquilo que te ocupa. Vou repetir. Ele conhece tudo aquilo que te ocupa. No teu dia a dia, ele conhece as tuas obras. No dia a dia, ele conhece o que você faz. No dia a dia, ele sabe o que você está fazendo. No dia a dia, ele te aguarda para aquele famoso devocional, não é isso? Aquela, né, como a pastora faz, de vez em quando bota aquela foto ali, né? As xícaras de Dubai ali, né? Nos gramados de Adão. Meu amado, você tem que ter um momento com o Senhor, porque Ele conhece as tuas obras. Ele sabe quando você chegar onde não quer saber do Senhor. Tantas vezes eu já vi nas igrejas quando fala assim, não, hoje eu só quero receber. Eu não quero fazer nada. Eu só quero receber. É o momento que mais Deus te chama e te usa. Porque, meu amado, o ministério é campo de batalha. Bons, às vezes ruins, mas é necessário. Porque ministério é serviço. Nós viemos à casa do Senhor para servir. Para dar a nossa vida como servos do Senhor. Para que Ele venha usar para o louvor da sua glória. Por isso que Ele conhece as obras. Agora tu imagine ele vendo uma igreja que podia fazer tantas coisas e não fazia. Elas podiam ser de formas variadas, no sentido que na prestação de culto do Senhor, mas ela não fazia, porque ela fala aqui, ele fala aqui de novo, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Mas o que é isso? Pastor, por que agora Jesus está falando nesse sentido? Porque mesmo sendo abastada como ela, ele não tinha água. Papito, tinha um gato de água lá. Chama aí água do rio, hein? Tinha um gato de água lá, hein? Tinha um gato de água lá, hein? 10 quilômetros vinha, olha que detalhe. Havia um duto de 10 quilômetros. Onde ele pegava na região das águas quentes.
Mas, e quando a água vinha chegando até a cidade, o que ia acontecer com a água quente? Ela ia. Por que a água quente ia esfriando? Alguém? Se ela tinha 10 quilômetros, a água sai quentinha de lá, e ela vai percorrendo o duto, existe um trabalho, uma dissipação do calor. É isso, meu advogado? Aí ele chegava lá, morno. Colossenses, e tem outra cidade que nós vamos ver agora, Colossenses era conhecido como as águas frias. Hieracto era uma outra cidade que era conhecida pelas águas quentes, onde tinha o gato de água. Ela bastava tinha um gato de água, porque eles não tinham água própria no local. Agora, o próprio Jesus usa uma alusão de como era a água do local, como se manifestava aquela água. Por que a água esquenta? A água esquenta porque ela recebe o contato do fogo, não é isso? A chama aquece. Não é isso, Pablão? A chama começa a aquecer. Nós sabemos que na escola da Dona Teté, quando a água chega em ebulição, quando chega nos 100 graus Celsius. Agora, quando você vai perdendo o contato com o fogo do Senhor, você vai ficando morno. Na presença do Senhor, há uma maior dificuldade naquele que era frio e está esquentando. É aquele que era quente e frio. Tu és morno. Podia ser quente, mas tu és morno na minha presença. Meu Deus. Meu amado, clama a chama do Santo Espírito, para que essa chama não se apague da tua vida. Amém. Que você seja sempre aí essa brasa viva, maravilhosa na presença do Senhor. Meu Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Assim, porque és morno, no 16. Assim, pois, porque és morno, nem o quente, nem frio. Estou pronto a te vomitar da minha boca. Meu Deus. Vou até repetir, hein? Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Meu Deus. O que é isso? Agora o próprio Senhor Jesus estava rejeitando essa igreja. Porque ela podia ser, mas não era. Ela podia fazer, mas não fazia. Ela podia prestar um culto, mas ela não fazia, porque ela não necessitava de nada. Meu Deus, olha aqui, ó, no versículo 17. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és. Olha só, forte, vou repetir. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí ele fala, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e quer ver um detalhe? Um detalhe interessante? Deixa marcadinho aí. Vamos na Epístola de Paulo aos Colossenses. Paulo já tinha recebido o recado do céu. Deus já tinha encomendado o apóstolo Paulo sobre Laodiceia. E sabe um detalhe, nossa psicóloga? 30 anos atrás, essa epístola aos Colossenses foi redigida no ano 60, 65, por ali. 30 anos antes já tinha desperto na vida de Paulo que Laodiceia não estava bem das pernas. Meu Deus! Olha no versículo, no capítulo 2, para a gente começar a falar de Laodiceia. Colossenses 2. Podemos? Gostaria, pois, que soubesse qual grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses. E por quanto, não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado justamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Meu amado, agora, o apóstolo Paulo, ele queria que os laodicenses compreendessem a questão do vínculo do amor. Você sabe o que é um vínculo? Um vínculo é aquilo que liga uma página a outra. Na tua Bíblia tem um vínculo. O vínculo do amor é que liga uma história a outra história.
uma página a outra página. A história daquela igreja poderia ser totalmente diferente, por causa do vínculo do amor. Mas só que aquela localidade, Laodiceia, que era uma região, mas em Laodiceia havia uma igreja. E essa igreja amava mais a si do que ao Senhor. Ela amava mais aquilo que ela tinha do que o Senhor poderia conceder, pela sua graça e pela sua misericórdia. Olha que forte quando ele fala aqui, ó, no versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com os raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza na vossa fé em Cristo. E olha um detalhe, dá um salto para o futuro, capítulo 4, versículo 13. Olha que forte. Olha que forte, o apóstolo Paulo falando sobre Laodiceia. Porque às vezes você olha Laodiceia, parece que era uma ponta solta, né? Mas o Senhor já tinha incomodado o apóstolo Paulo sobre essa igreja. Meu Deus! Olha no versículo 13. E dele dou o testemunho de que muitos se preocupam por vós, pela Laodiceia e pelos de Herápolis. Olha, na verdade, Herápolis, que é a cidade das águas quentes, tá bom? Colossenses, das águas frias. E Herápolis, onde tinha um gato de água, né? Passar o gato, 10 quilômetros lá da Laodiceia. Olha que forte. Saúda-vos, Lucas, médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa. Quem é Ninfa? E a igreja que se hospeda em sua casa. Meu Deus! Olha aí, Baru. Olha aí, pastora. Havia um clube de livro lá em Laodiceia, na casa de Ninfa. Ela era conhecida como uma hospedeira, porque ela hospedava. Havia uma igreja na casa dela. E era conhecida pela sua hospitalidade. Como ela já estava com Paulo, então ela estava tentando ali levar a verdadeira palavra do Senhor para aquela região. Eu não sei se lá tinha um clube do livro, a sala de oração, eu não sei. Aqueles quitutes, hein? Meu Deus. Aí, papai. Não quer dizer que eu vou botar a saia para entrar aí no disfarçado, né? Mas só que você vê que havia ali vidas preparadas nesse sentido para levar a palavra do Senhor. Quer dizer, eles ouviram. Eles sabiam, mas não praticavam. Meu Deus. Olha que ele fala aqui de novo. Ó. E a igreja que ele hospedava em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E o dos Laodicenses lede igualmente perante vós. Havia uma epístola, e há uma epístola de Laodiceia, uma chamada de epístola perdida, né? Não entrou no cânon, não faz parte. Mas ela foi endereçada, e ninguém sabe se ela chegou ou não. Mas havia já uma menção nesse sentido. Porque Deus não nos esquece. Ele nos ama, Ele nos aguarda e nos informa aquilo que Ele tem com as nossas vidas. Eu vou até repetir, no 16, e uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e os de Laodiceia. Lede igualmente para vós. Também diz Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o suprires. Na saudação pessoal final aqui, a saudação é do próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, graça seja convosco. Porque essa epístola aos Colossenses e a epístola de Laodiceia, o apóstolo Paulo, ele estava preocupado porque ele nunca conseguiu ir lá face a face, nunca conseguiu fazer uma visita. Meu amado, quando você tiver a oportunidade, faça uma visita. Visite aqueles que estão preparados, estão necessitados de ouvir uma palavra do Senhor. Quais os seus relatos, né? Da capelania, da quarta-feira que tem, né? No Cardoso Fontes. A necessidade. Quando eu ando nos hospitais, as pessoas já ficam me olhando. Não porque eu sou gordinho, não. Porque as pessoas sabem que, né, o mundo espiritual sabe que eu tenho um selo do Espírito Santo. E você vê no olhar que há uma necessidade. Tem uns que a gente consegue chegar, outros não conseguem. Mas como a gente caminha nos hospitais, já declarando a glória,
repreendendo o espírito de morte, perguntando, Senhor, qual é o particular desse local, Pai? O que tem aqui neste ambiente, nesse sentido, para que viemos fazer a diferença? Eu estava nessa semana instalando equipamento ali no hospital do Aeronáutica dos Afonso, e estava contando ali, né, para os sargentos que estavam ali de plantão. Eu fui fazer uma instalação no HCA, Hospital Central da Aeronáutica, e lá tem os andares, né? Então você tem que colocar o carro do quarto andar para cima. E quando eu saí de lá, saí tarde, os andares para baixo ficam tudo escuro. Os andares que não tem mais carro, eles vão desligando tudo. Olha o mistério. Aí estou descendo com o carro, né? E minha amada, e para descer lá é animado, né? E você vai descendo, vai descendo. Na hora que eu desci do quarto para o terceiro andar, passou nitidamente na minha frente um varão de branco, mas não era de lá, daqui, né? Daqui. Você vê que estava fardado. Aí passou em frente do carro. E daqui a pouco, eu falei, eita papai. Aí eu comentei isso no exército e começou as histórias. Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu. Porque o mundo espiritual, meu amado, existe. Está aí, ó, fazendo tudo para te fazer esquecer que existe uma promessa. Qual é a função do pecado em nossas vidas? Ele gera uma amnésia. Ele faz esquecer quem você é, quem está assistindo, perfeito? E naquele momento, que dificuldade está acontecendo naquele ponto. E o pecado como doença, ele é contagioso, progressivo, causa isolamento e, por fim, separação. Mas o Senhor é um Deus de comunhão. Amém. Ele quer que nós venhamos aproximar dele de uma forma linda e maravilhosa. Amém? Amém. Voltando aqui para o Apocalipse 4. Tranquilo até aí? Uma pausa técnica. Água de molhar. Meu Deus. A primeira da noite. Deus é bom, né? Deus é bom. Ah, papai, Deus é bom. Voltando agora para o versículo 17 de novo. Estou com a coleção aqui. Olha agora como muda. Pois diz, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável. Meu amado, agora Jesus está falando para essa igreja. É miserável, forte, né? Porque o que é esse miserável? Na raiz da palavra, daquele que é digno de compaixão. E ele, olha que forte, que você é pobre. Ué, mas eles são ricos monetariamente? Que são cegos, mas eles não têm uma escola de medicina, onde o colírio cura qualquer enfermidade dos olhos. E é novo. Ué, na indústria têxtil, não tem como na região, e esse é o ponto. Porque eles tinham tudo. Mas tudo que ele tinha não era suficiente para suprir as suas vidas. Que Deus estava fazendo lembrar. Eu sou o supridor. Vocês só têm porque eu capacitei para que vocês tivessem. Agora você esqueceu quem os capacitou. E olha que ele fala no versículo 18, né? Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres. Meu Deus. Vou repetir, hein? Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Meu Deus. Agora está dizendo que para você ser rico, compra de mim ouro refinado, purificado. Quando você vai lá em Jó 22, lá lembra, se você projetar, será bem. Mas que diz que antes dos projetos que você tem que fazer, você tem que pegar o teu ouro, a sua prata. E o ouro daquela época era o ouro de Ofir, daquela região onde foi escrito o livro de Jó. Para você adquirir o ouro de Ofir, que era o melhor que tinha,
Que na verdade Ofir naquela época era uma região que hoje está na Índia. Sabe quanto tempo a pessoa levava para conseguir aquele ouro? Fazia um esforço para conseguir o ouro de Ofir. Alguém quer chutar? Alguém? 3 dias? 3 anos, filho. Agora imagine 3 anos, minha pastora, você indo lá buscar o ouro e voltando depois de mais 3 anos. 6 anos. Agora ele fala, deita o teu ouro fora. Deita no ribeiro. E agora se arrepende e entra na minha presença. Meu Deus, meu amado, há preço e valores. Deus nos deu valor na cruz, para que o seu filho pagasse o preço. Agora ele pede para comprar o ouro refinado para que enriquecer. Olha que forte. Vestiduras brancas para te vestir. Meu amado, quando aparece vestiduras brancas, né, Léo? Sempre tipifica a questão da santificação na presença do Senhor. O linho puríssimo. Mostrando ali, meu amado, que não adianta essa lã negra aí. Meu amado, pode ter valor monetário, mas não tem valor espiritual. Santifique-se na minha presença, se separe, me busque. Não é isso? Olha que coisa linda. E ele fala aqui também, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Meu Deus, ó. E colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Meu amado, imagina. Hein, minha nora? Eles não conseguiam ver o seu estado. Eles não conseguiam enxergar como estavam na presença do Senhor, ao ponto que o Espírito Santo agora está revelando a João qual o estado dessa igreja. Meu Deus, Senhor, que nos livre disso. Amém? Que o Senhor nos livre disso, para você compreender qual é o seu valor na presença do Pai. Como estão as suas vestes na presença do Senhor e como você tem enxergado a obra do Pai. Porque, meu amado, eis que tudo se fez novo. A situação agora é para que venhamos compreender no Senhor qual a nossa posição do reino. Mas por que isso acontece? Olha no versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e... O que é ser zeloso? Você cuidar daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E arrepender, você olhar para a sua natureza pessoal e se arrepender de como você está diante do Senhor. Às vezes achamos que, meu amado, estamos por cima da carne seca. Meu amado, essa semana, meu Deus. Não é não, Patrícia? Eu estava ali, meu amado, caidão. Falei, gente, só viagem, Senhor. Estrada, né? As estradas parece que a impressão que o carro está assim, né? Tu tá junto com a gripe, tá assim, né? Aquela situação toda. Mas o Senhor nos deu graça, nos levou e nos trouxe. Na segunda-feira, eu estava em Três Rios. Aí, na terça-feira, estava em Benfica. Na quarta-feira, estava em Valença. Cheguei 1h da manhã. Na quinta-feira, estava no Campo dos Afonso. Na sexta-feira, 7h25, estava em Petrópolis. Que eu tinha que resolver lá um BO, né? O famoso BO. Para depois ir para outro cliente levar a peça que eu peguei na desinstalação lá de Valença. Para poder safar um outro que para minha amada estava assim, Senhor. Mas hoje eu fechei todos os relatórios, está tudo certinho. Porque, meu amado, o esforço, como foi descrito na sua palavra, diz que nós ganhamos o reino por esforço. Nós temos que fazer a nossa parte, mas confiando que o Senhor está nos guiando a cada momento. Amém. O que ele aguardava de Laodiceia? Senhor, posso fazer? Senhor, desse movimento que eu vou fazer bancário, como eu devo fazer? Nessa lã aqui que eu estou fazendo, pretinha, estou mandando para Roma. Mas tem uma forma melhor de usar, né, essa indústria têxtil? No colírio, Senhor, eu estou fazendo da melhor forma possível. Será que seria como melhorar essa fórmula para chegar de uma forma melhor? A gente vê, quando está escutando a melodia, né? Aquele um material que tem para ortopedia, que eles falam lá.
Até uma vez eu falei com até a irmã Rosa sobre esse. Esqueci lá. O nome disse que agora tem uma fórmula melhor. Agora tem uma fórmula plus. Tem muito mais. Aí vai falando lá o material que usa, tem não sei o que, papapá. Aí quando você vai olhando, fala, já melhorou aquilo que era bom? Porque teve a oportunidade de apresentar para que aquilo se tornasse melhor. Hoje, meu amado, estamos aqui no culto ao Senhor, porque sabemos que há uma promessa para Ele fazer aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Não é isso? Meu Deus, meu Deus. Olha no 20, que é um clássico. Hã? Articular? É, articular. E tem condoitina. É condoitina, não é um negócio desse? Condoitina, que não sei o quê. Que vai mostrando aqui as cartilagens que vai. Meu Deus, Senhor. Agora é melhor que nós temos, né? Um articular, mas tem o Espírito Santo do Senhor, né? Olha do Senhor que renova aí. Eu estou falando lá com o Fabiano, que quando eu fiz a cirurgia que eu tirei essa feira, para andar foi uma coisa de louco. E hoje estamos aí, né? É Deus de poder e grande glória. Quer ver um detalhe maravilhoso nesse clássico? Todo mundo, né? Ama. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, sairei com ele e ele comigo. E um detalhe. Jesus estava batendo de dentro para fora ou de fora para dentro? Fora para dentro. Meu Deus, Jesus estava batendo para entrar na igreja? Jesus estava batendo na porta para entrar na igreja? Jesus estava batendo na porta para entrar na igreja? Meu Pai da glória. Meu Deus, deixa eu ver aqui. Ele falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, meu Deus, eles não estavam ouvindo a voz do Senhor? E Jesus do lado de fora batendo. Pô, não tinha ninguém. Já viu quando tu esquece a chave? Aí manta aí, ó. Né, velho? Quando esquece, aí as meninas estão lá. E toca a campainha e não sei o que. Tá lá. Não é assim? A mesma coisa? Mesma coisa. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Agora é o que ele fala. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meu amado, aquela igreja não tinha nem carne nem sangue. Aquela igreja não tinha carne e o sangue de Jesus. Não tinha comunhão com a carne nem o sangue. Quer ver algo de interessante? Um pouco lá atrás, deixa marcadinho. Livro de Cânticos, Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, capítulo 5. Olha o que eu pensei aí. Versículo 2, o quarto cântico. Eita! Tem alguém que ensina aí? Esse é o pregador, viu? Eu acho essa cena aqui uma alusão, um eco da cena de Apocalipse 3:20. Agora imagina, estamos aqui, né? Cântico dos Cânticos. Há uma esposa. Não é isso, Aline? Há um esposo. Há um prometido. Há uma prometida. Olha que forte. No versículo 2. A prometida. A esposa. Vamos chamar essa esposa de, né, Sandrix? De igreja. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. O esposo. Abre, irmã. Leia-se, abre, igreja. Olha, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia do orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Uma pergunta que não quer calar. Quando que Jesus estava com os cabelos cheios de orvalhos da noite, das gotas da noite? Alguém quer chutar? Alguém? Quando que Jesus ficou com o cabelo molhado com os orvalhos da noite?
Porque ele já estava intercedendo pela sua igreja. Getsemane. Aí você começa a ver as alusões. E agora Jesus estava querendo alcançar a sua amada. Mas olha como estava a sua amada. Olha aí, ó. Já despi as minhas túnicas. Meu Deus, já está sem as vestes. Hei de vestir ela outra vez? Já lavei os pés. Tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta. E o meu coração se comoveu por amor a dele. Meu amado, além de ele estar ali chamando a sua amada, o que ele está fazendo? Ele tentou alcançá-la através da festa que estava ali. E eu meditando aqui, Simone, nesse ponto, eu fiquei imaginando, mas Jesus não podia fazer como ele fez com os discípulos? Entrava logo no ambiente e falava, paz seja convosco. Jesus entrava no meio do culto da Laodiceia, não? Paz seja convosco. Mas que Jesus, ele é educado. Ele só entra onde ele é convidado a entrar. Agora aqui, ele tenta alcançar a igreja. E olha que forte. Olha que forte. E meu coração se comoveu por amor a dele. Olha quando a igreja ela toma a decisão de ir até o seu noivo, irmãos. Olha o que acontece. Levantei para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta e o ferrolho. Meu amado, a maçaneta do local, lá da porta onde ele estava tentando, estava cheia de mirra. Agora imagine a mão do, né? Porque a mão do seu amado tentou abrir a fechadura. E a mirra aponta para o sacrifício do Senhor Jesus. Meu amado, tantas vezes ele toca na maçaneta do nosso coração. Tantas vezes nós nos despimos daquilo que nós somos. E tiramos até o calçado da preparação do Evangelho, não é isso? Ele nos chama para a sua presença. Mas demoramos muito para ouvir a voz e entender a voz do Mestre. Aí o que acontece? Na hora que ela resolve levantar, olha aí, o versículo 6. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Meu Deus, eis que estou à porta e bato. As maiores dificuldades, meu amado, você vê que nessa cena de Canto é certinho. Todo o esforço que o Senhor Jesus faz ao bater em nossa porta, todo momento, meu amado. Porque ele bate? Porque ele ama. Porque ele bate? Porque ele quer ter todo momento de comunhão com a minha e com a tua vida, nesse sentido. Por quê? Porque faltava nessa igreja, na igreja de Laodiceia, justamente isso. Um momento de comunhão nesse ponto. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, meu amado? Que coisa, né? Você vai pensando assim, agora Jesus do lado de fora. Do lado de fora, pedindo para entrar na igreja. Meu Deus, que é isso? Olha como nós voltamos agora em Apocalipse 3, versículo 21. Meu Deus. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci. Me sentarei com meu Pai no meu trono, no seu trono, na verdade. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei como meu Pai no meu trono. Agora diz que ao que vencer, ao vencedor. E hoje, qual o maior inimigo que nós temos que vencer? Um já cantou lá o quê? Um já cantou preguiça, porque você sabe daquilo que é a maior dificuldade nas nossas vidas, né? Cada um sabe o inimigo que tem que ser vencido na nossa vida. Cada um sabe aquela dificuldade que nós temos para sermos vencedores do Senhor Jesus. Meu amado, eu sei que tem dia que é só misericórdia do Pai. Mas só que Deus tem algo melhor ainda, num futuro maravilhoso. Por isso que ele fala assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Espírito diz às igrejas.
Meu amado, quem é a igreja do Senhor, diga. Amém. E Ele tem falado conosco de uma forma linda e maravilhosa, para que vocês sejam vencedores invictos. A maior dificuldade ainda dessa geração, dessa igreja contemporânea que somos nós, a maior dificuldade ainda está em nós, de compreendermos quem nós somos na presença dele, quem Ele é para as nossas vidas. Eita! Abre um parênteses aí. Melhor que tem. Dá nem pra fazer A garganta tá coisa louco. Ah, papai, estamos caminhando para o fim. Vocês são demais. É uma palavra reflexiva, né? E você vê tudo isso aconteceu em uma igreja. Laodiceia era um ambiente. A igreja estava no meio desse ambiente. Agora, quando chega nesse momento, nessa conclusão, olha que forte. No capítulo 4, depois dessas coisas, olhei e não somente, olha, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Meu Deus. Agora, nessa conclusão, João está sendo levado para um outro patamar. Por quê? Agora foi dado informações às igrejas. Agora vai chegar um momento em que ele vai tratar com todas as nações. Meu Deus. E cabe-nos, meu amado, a gente ficar alinhado de tal forma para passarmos na primeira ressurreição. O que eu aprendi a primeira ressurreição? Aqueles que morreram no Senhor, aqueles que vão passar pelo arrebatamento perfeito e aqueles que serão martirizados na grande tribulação. Como o pastor João aí, parafraseando o pastor João, eu não quero saber o que vai acontecer nessa grande tribulação. Eu quero, como igreja, ser assunto aos céus diante do Senhor, para que naquele grande dia a gente retornar com o Senhor. Quer ver algo interessante para fechar esse pacote? Essa semana eu estava conversando com conversas com a Luísa, e ela falando que ela gostou muito do que ela está agora em 1 Samuel, né, garoto? Está em 1 Samuel, né? Que ela gostou muito do livro de Josué. Falei, forte, boa. E eu falei com ela: filha, você já notou que tem momentos que Deus, Ele necessita de situações e vidas para fazer aquilo que é a sua vontade? Chegou até o momento que ele precisou de Moisés como legislador e libertador. Agora ele precisou de Josué como um guerreiro. Porque Josué é um livro de conquista. Agora, ele ia ajudar o povo a conquistar através das batalhas, através de tudo aquilo que ele seria, de uma forma linda e maravilhosa, usado como ali, aquele que levaria o povo escolhido a tomar posse de uma promessa. Agora, quando você vai aqui em Apocalipse 19, para a gente fechar esse pacote, eita, profeta, tá que tá, hein? Tá falando, hein, varão? Eita Deus. Amém? No versículo 11, ó. Agora, como Jesus vai voltar. E detalhe, hein? Apocalipse 19, versículo 11. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco, e seus se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Olha, por que o diadema? Diadema são as coroas do rei. As nossas coroas se chamará Estefano, aquela coroa em forma de, como se fosse uma, né? Lembra aquela folha, né?
Nesse sentido. Olha que interessante. Na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguindo os exércitos que há nos céus, montando em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, brancos e puros. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações. E ele mesmo regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho ao furor, a ira do Deus Todo-Poderoso. E tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos. Agora o Senhor Jesus voltará como um verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. Aleluia. E é bacana que uma vez, há muito tempo atrás, nos nossos estudos apocalípticos, nós trouxemos uma informação que está até marcada aqui na minha Bíblia. Tem no seu manto e na sua coxa. Esse E, em algumas cópias não existe esse E. Então pode ser, tem no seu manto, tem no seu manto, na sua coxa, o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É só um detalhe da palavra, mas diz que I, né, Bebeco? O nome de guerra, né? O nome de guerra do Senhor Jesus está no seu manto, na sua coxa, escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quem está vindo atrás dele junto com ele? Os exércitos celestiais, a sua igreja, montando seus exércitos maravilhosos. Meu amado, Deus tem uma promessa para essa igreja de uma forma linda e maravilhosa, para que a gente venha cumprir tudo aquilo que seja necessário. Louvor, pode chegar? O louvor está aqui.